bem, agostinianos? Como é que vocês estão? Então, a nossa aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila, uma aula a nível de ensino fundamental, onde nós iremos recordar alguns tópicos importantes da matemática básica, múltiplos divisores, como é que encontra o máximo divisor comum entre dois números. Então, essa aula eu quero fazer ela em nome do saudoso professor Marcelino, que Deus o tenha, um homem que deixou o seu legado importante na educação do estado do Piauí, de Teresina, da região do Grande Sil. Então, vamos começar a nossa aula. Hoje, nós iremos trabalhar múltiplos e divisores de um número, tá? Então, competência 1, habilidades 2 e 3, da aula 16, do livro 4. Então, vamos começar a nossa aula, tá bom? Toda vez que fala-se de múltiplos de um número, a gente tem em mente o quê? É qualquer número que vai ser multiplicado por outro. Então, o múltiplo de um número natural é o produto dele por qualquer número inteiro. A gente já aprendeu nas nossas aulas o que vem a ser um número inteiro. Então, nós vamos ter o quê? Quem são os múltiplos de 7? É você pegar o 7 e multiplicar ele por qualquer número. Então, 7 vezes 0 é 0. 7 vezes mais ou menos 1, que vai dar o 7 menos 7. 7 vezes o 2, que dá 14. 7 vezes o menos 2, que é menos 14. E aí, eu vou criar o meu conjunto dos múltiplos de 7. Seriam 0, mais ou menos 7, mais ou menos 14, mais ou menos 21. Por que menos 21? Seria 7 vezes o menos 3. Por que 28? 7 vezes 4. Então, se eu quero determinar um múltiplo de qualquer número, então é só pegar aquele número, tá certo? Natural, tá? E multiplicar por um número que inteiro, tudo bem? Então, uma definição mais simples, tá? Essa que vocês já conhecem, tá bom? Divisor de um número. Então, quando se fala em divisor, então automaticamente a gente vai ter a ideia de quê? De divisão, tá? A primeira coisa a gente deve lembrar que sejam dois números inteiros A e B, diz que A é divisor de B, então B é múltiplo de quem? De A. Observe aqui, nós vamos ter dois tipos de divisão, a divisão exata e a divisão inexata ou não exata. Quando é que a divisão ela é exata? É bem simples, a gente lembra disso. Uma divisão ela é exata quando o resto da divisão foi igual a zero. Então, ser dividido por 3 dá 2, pois 2 vezes 3 é igual a 6, e o resto da divisão é igual a zero. Então, 6 é igual a 3 vezes 2. É importante que você, aluno, a gente lembre dessas afirmações aqui. 6 ele é divisível por 3, pois deixa resto igual a zero. 6 ele é múltiplo de 3, pois vai existir um número inteiro que ao multiplicar por 3 dá quanto? 6, que no caso é quanto? 2. 3 vezes 2 é 6. 3 é divisor de 6. Eu consigo dividir 6 por 3 e dar resto igual a quanto? 0. 3 é fator de 6. Atenção, toda vez que você ouvir a palavra, ler a palavra fator, isso significa uma multiplicação. E o 3 divide 6. 3 divide 6 em duas partes, tá bom? Duas partes iguais. Então, assim, o conjunto dos divisores de 6 é dado por mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6, tá bom? Então, próximo. A divisão inexata. O prefixo in significa o quê? Uma negação, significa um não, tá? Então, a divisão ela é inexata quando o resto dessa divisão for um número diferente de zero. 8 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5, para 8 é quanto? 3. Então, o 8 é igual a 5 vezes 1 mais 3. O que nós temos aqui é chamado de propriedade fundamental da divisão ou algarismo da divisão. E nós vamos ter aqui 8 não é divisor por 5. Se fosse, o resto seria igual a 0. 8 não é múltiplo de 5. Não existe nenhum número inteiro que eu multiplique por 5 que seja igual a quanto? A 8.
5 não é divisor de 8, pois o resto é diferente de 0. 5 não é fator de 8, eu não consigo transformar em 8 em fatores que um dos termos seja quanto? 5. E 5 não divide quem? 8. Logo, nesse caso, note que 5 não pertence ao conjunto dos divisores de quem? De 8, tá bom? Então, vamos lá. Algoritmo da divisão. Dados dois números inteiros, dzão e dzinho, sendo dzinho diferente de 0. Atenção, gente. Esse dzinho diferente de 0 é só um lembrete. Quando eu divido dzão por d, então, lembre-se, se d é diferente de 0 é porque não existe divisão por 0. Nunca esqueçam disso, tá? Não existe divisão por 0. Existe um único par de números inteiros, que ele chamou de Q e R, tal que dzão é igual a dzinho vezes Q mais o R, tá? Onde esse R, o resto, ele vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual ao módulo de D. Essa afirmação aqui é exatamente a ideia do resto maior, tá bom? O resto maior, onde nós teremos o quê? Que o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, eles estão diretamente relacionados através do algoritmo da divisão, ou propriedade fundamental da divisão. Então, dizemos que o dividendo é igual ao produto do divisor vezes o quociente mais o resto. Agora há pouco, no slide anterior, a gente viu que 8 dividido por 5, o quociente é 1 e o resto é igual a quanto? 3. Pelo algoritmo da divisão, nós vamos ter que isso aqui é quem? 8 é igual a 5 vezes 1 mais quem? Mais 3. 5 vezes 1, 5, mais 3 é quanto? 8. Logo, o dividendo é igual ao produto divisor vezes o quociente mais quem? Mais o resto. O resto maior, ele refere-se ao divisor. O divisor aqui é quanto? Não é 5? Então, o maior resto possível vai ser quanto? N menos 1. Já que a gente tem um divisor, um valor N, por exemplo, que ele chamou aqui de D. Então, D menos 1. Então, o resto pode ser 0, divisão exata. Pode ser 1, 2, 3 e no máximo quem? 4. Tá ok? Então, assunto tranquilo, que vocês não têm dificuldade. Vamos falar aqui de números primos e números compostos. O número P é chamado de número primo se e somente se ele for diferente de 0, diferente de 1 e diferente de quem? Menos 1. É o conjunto dos divisores de P. Então, dizemos que quando o número ele é primo, os divisores dele vão ser menos P, menos 1, 1 e P. O número é primo, ele vai ter somente 4 divisores, que é 1, ele mesmo e os opostos, menos 1 e o oposto dele, desse número. Então, por exemplo, aqui, o número 3. Quem são os divisores de 3? Os divisores de 3 serão menos 3, menos 1, 1 e quem? E 3. Então, observa que nós vamos ter o 1 e o menos 1, o próprio 3 e o oposto dele, que é quem? Menos 3. Logo, se isso acontecer, dizemos que 3 ele é um número primo, tá bom? É um número primo, tá bom? Um número A é chamado de composto se admitir mais de 4 divisores o quê? Inteiros, tá bom? Os números 0, 1, menos 1 são os únicos inteiros que não são primos nem compostos. Por exemplo, o número 9. Quem são os divisores de 9? Então, nós vamos ter menos 9, menos 3, menos 1, 3 e 9. Então, observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e quem? E 6. Então, são mais de 4 divisores. Portanto, 9, ele é um número que? Composto. Tá bom? Então, é bem tranquilo, tá bom, gente? Quantidade de divisores positivos de um número natural. Gente, lembre-se, nós iremos definir a quantidade de divisores de um número que? Natural.
Então, a gente faz uma decomposição em fatores, em multiplicação de números primos, tá bom? Então, considere o número n definido por 2 elevado a A, vezes 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C, vezes 7 elevado a D. A quantidade de divisores positivos de n é dado por o número de divisores naturais positivos de n, vai ser exatamente A mais 1, vezes B mais 1, vezes C mais 1, vezes D mais 1, seja ele a quantidade de divisores que ele vai possuir, tá bom? Onde esse A, esse B, esse C são exatamente os expoentes de cada fatorzinho desse aqui primo, tá bom? Se tivesse um E, seria vezes E mais 1. Então, não é difícil você fazer isso daqui. Então, observe aqui, quantos divisores positivos tem o número 90? Então, você lembra daquela regrinha? Você coloca o 90, faz um tracinho vertical, 90 divisível por 2 dá 45, 45 é divisível por 3, que dá 15, 15 dá por divisível por 3, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Você para essa decomposição quando o resto da divisão, quando essa divisão chegar ao valor igual a 1. Então, quem é 90? 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1. Então, o que foi que eu fiz? Eu transformei o 90 num produto de fatores primos. 2, 3 e 5 são números primos. Isso aqui não alterou nada, pois 2 vezes 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 2 é 9, 5 elevado a 1 é 5, 2 vezes 9, 18, 18 vezes 5 é exatamente igual a 90. Então não mudou nada. Porém, o que é que a gente está interessado? Em observar os expoentes dos fatores primos. Então, 1 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 é quanto? 12. Logo, o número 90 terá 12 divisores positivos, tá bom? Então, não esqueçam, é só a gente decompor o número e utilizar os expoentes dos fatores primos, tá bom? Vamos passar adiante. Para que a gente consiga decompor, é importante que a gente busque critérios de divisibilidade, para a gente não ficar testando. Então, a gente tem aqui os critérios de divisibilidade, primeiramente por 2. Quando é que o número ele é divisível por 2? Quando ele for um número par. E quando é que ele é par? Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, 724. Ele é divisível por 2, pois para que seja divisível por 2, ele tem que ser par. Então, terminou em 4. 4 é um número par, logo 724 é um número divisível por 2. Deixa a resta igual a 0. 85 não é divisível por 2. Por quê? Porque o 5 é um número par, não é um número par, é um número ímpar. Então, 85 não é divisível por 2. Quando é que o número é divisível por 3? O número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos, o resultado obtido, for um número divisível por 3. Então, de maneira bem simples, o número ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Por exemplo, 324 é divisível por 3. Por quê? 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3. Consequentemente, 324 também será divisível por 3. 205 não é divisível por 3. Por quê? 2 mais 0 mais 5 é quanto? 7. 7 não é divisível por 3. Logo, 205 também não será divisível por 3. Quando é que o número ele é divisível por 4? O número é divisível por 4 quando ele terminar em 00, ou se o número formado pelos seus dois últimos algarismos também for um número divisível por 4. Por exemplo, 2000, terminou em 00. Então, ele é divisível por 4, pois terminou em quem? 00. O número 216. Ele é divisível por 4? É, por quê? Porque os dois últimos algarismos aqui é quanto? 16. Se 16 ele é divisível por 4, 216 também será.
935 não é divisível por 4, pois ele termina em quanto? Ele termina em 35. 35 é divisível por 4? Não. 935 também não será divisível por 4, tá bom? Não esqueçam. Divisibilidade por 5 é tranquilo. Quando é que o número é divisível por 5? Quando o algarismo das unidades for 0 e 5. Em outras palavras, o número ele é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5, tá bom? 0 ou 5. Por exemplo, 105 terminou em quem? Em 5. Logo, ele é divisível por 5, pois termina em 5. 333 não é divisível por 5, pois ele terminou em quem? Em 3, tá bom? Então, esses métodos são bem simples da gente recordar, tá ok? Próximo, divisibilidade por 6. O número é divisível por 6, ele vai depender da divisibilidade do por 2 e por 3. Diz que o número é divisível por 6 se ao mesmo tempo for divisível por 2 e por 3. Atenção, ó, divisível por 2 e por 3. Deixa eu dar uma apagada aqui, não ficou legal. Então, gente, não esqueçam disso, tá? Observa que tem um conectivozinho aí, I, que nós já comentamos lá quando a gente estava trabalhando com conjuntos. Ele vai ter que ser divisível por 2 e por 3. Tem que ser verdadeiro. Opa! Tem que ser verdadeiro. Cadê do slide atual? Deu uma fugida aqui, gente. Deixa eu voltar aqui, não posso perder essa aula. Tá? Então, observa que nós temos aqui, ó, a palavrinha I, conectivo I. Então, tem que ser verdade aqui para o 2 e também para o quê? Para o 3. Então, 8.142 é divisível por 6? Primeiro, vamos saber se ele é par. Terminou em 2, 2 é par, então ele é divisível sim por 2 e por 3. Então, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. 8 mais 1, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 2, 15. 15 é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2, tá ok. E ele é divisível por 3 também, tá ok. Logo, ele é divisível por quanto? Por 6. 817 não é divisível por 6. Por quê? Porque ele não é par. 718 não é divisível por 6. Por quê? Ele é par? É. Mas se eu somar 7 mais 1, 8. 8 mais 8, 16. 16 não é divisível por 3. Logo, ele não vai ser 718 divisível por quanto? Por 6. Lembre-se que tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá certo? A divisibilidade por 7 é uma divisibilidade que nem todo material tem, mas é tranquilo vocês entenderem. Diz que o número é divisível por 7 se, ao subtrair o dobro do algarismo das unidades do número sem o algarismo das unidades, esse número for divisível por 7. Este processo pode ser repetido até se obter um número de fácil reconhecimento. Então, observe esse número, 415.926. Ele é divisível por 7? Então, o que é que você faz? Inicialmente, você exclui o 6, tá? E aí fica 41.592. Você subtrai do dobro do algarismo das unidades. É o que ele diz, subtrai-se do dobro dos algarismos das unidades. Então, a algarismo das unidades aqui é quanto? 6. O dobro de 6 é 12, então fica 41.592 menos 12, ficou aí 41.580. Continua sendo um número bem grande. Então, o que é que eu faço? Tiro o zero, fica 4.158 menos o zero. Por que que é zero? Seria aqui o dobro de zero, 2 vezes zero. Deixa eu colocar aqui. Quem é esse 12? 2 vezes 6, tá? Então, 4.158 menos 0 continua sendo 4.158. Ah, continua sendo número grande, então, ó, exclui o 8, ficou 415 menos 16. Quem é o 16? É o dobro do 8, ó. 2 vezes 8. Continua quanto? 399.
eu vou continuando fazendo esse processo até achar um número que é ou não, fica fácil eu verificar se ele é ou não divisível por quanto? Por 7. Então, ó para cá. Eu peguei o número agora, não era 399, então tira o 9, ficou 39, porque o 18, 2 vezes 9, que vai ser 39 menos 18 é 21. 21 é bem simples, já dá para gente saber. 21, ele é divisível por 7? É. Logo, aquele número grande também vai ser divisível por 7, tá bom? Sabe-se que 21 é o triplo de 7, mas se houver interesse ainda de procurar realizar esse processo, nós vamos ter, se eu pegar o 1, tá certo? Eu vou ter 2 menos, aqui seria quem? 2 vezes 1, que é quanto? 0. Como 0 é divisível por qualquer número, cuidado, 0 ele é divisível, 0 dividido por qualquer número com exceção do mesmo dele é 0, ele não é divisor, tá? Exceto por ele mesmo, então ele é divisível por 7. Logo, 21 também é o mesmo dizer que o 399, o 4.158, o 41.580 e, por fim, o 415.926. Então, essa é a regrinha da divisibilidade por 7, tá bom, gente? Por 8. O número é divisível por 8 quando ele acaba em 3 zeros, tá? Ou se o número formado pelos seus 3 últimos algarismos for um número divisível por 8. Por exemplo, 4.000. Ele é divisível por 8. Por quê? Porque terminou em 3 zeros. O número 9.128 é divisível por 8. Por quê? Porque os 3 últimos algarismos, no caso 128, também é divisível por quanto? Por 8. 92.321 não é divisível por 8. Por quê? Porque os 3 últimos algarismos, 321, não é divisível por 8. Consequentemente, 92.321 não será divisível por 8. Tá? A divisibilidade do 9, ele é bem parecido com a do 3. O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Então, 92.718 é divisível por 9? Vamos ver. 9 mais 2, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 1, 19. 19 mais 8, 27. 27 é divisível por 9? É. Consequentemente, 92.718 também será. 4.992 não é divisível por 9, porque se eu somar 4 mais 9 mais 9 mais 2, vai dar 24. 24 não é divisível por 9, consequentemente 4.992 também não será divisível por 9, tá bom? E por fim, a divisibilidade por 10 diz que um número ele é divisível por 10 se o algarismo das unidades ele é 0, de maneira bem simples. Um número ele é divisível por 10 quando o algarismo das unidades for exatamente igual a 0, quando terminar em 0. 420 terminou em 0, logo ele é divisível por 10. 9.552 não é divisível por 10. Por quê? Porque não terminou em 0, tá bom? Então, gente, esses foram os critérios de divisibilidade. Nós iremos agora buscar resolver as questões, tá? Do nosso material, tá bom? As 4 atividades propostas, tá? E vocês vão ver que não vamos ter dificuldade alguma para a gente resolver esse material, tá bom? Mas antes da gente passar adiante, tem aqui a do 11, não tinha olhado. A do 11 não é muito utilizado, tá? Então, vamos lá. Quando é que o número ele é divisível por 11? O número é divisível por 11 se o módulo, atenção gente, cuidado com essa palavrinha aqui, ó, o módulo da diferença. Então a gente vai trabalhar somente com valores positivos da diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos algarismos das ordens ímpares for um número divisível por 11. Veja, 2.574 é divisível por 11? Então, os algarismos de ordem ímpar são 2 e quem? O 7. E o de ordem par é o 5 e quem? O 4. Então, ó, 2 mais 7 é quanto? 9. 5 mais 4, 9. E o módulo da diferença entre eles for um número, tá certo? Divisível por 11. Então, 9 menos 9 é quanto? 0. O módulo de 0 é 0.
Como 0 é divisível por qualquer número, exceto por ele mesmo, ele também é divisível por quem? Por 11, tá? Se tivesse assim, 3, 2, 5, 7, 4. Os algarismos de ordem ímpar seria 3, o 5 e o 4. Depois, o de ordem par, o segundo e o quarto termo, tá bom? Então, só aplicar a regrinha, tá bom? Vamos resolver aqui 4 questões para vocês verem que isso aqui, esse conteúdo não tem tanta dificuldade, tá bom? Olha só aqui. A primeira questão, uma questão do Enem, ele diz o seguinte: o gerente de um cinema fornece anualmente ingresso gratuito para a escola. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição deles. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos é... Gente, o número mínimo de escolas, a gente vai lembrar que o número de ingressos que deverão ser recebidos é o máximo. Então, o que é que nós vamos ter aqui? É como se fossem distribuir a mesma quantidade para as escolas, tá certo? Então, o que é que nós iremos fazer? Como nós temos 400 ingressos para uma sessão e 320 para uma outra, então nós, nessa questão, nós iremos tirar o máximo divisor comum, que seja o quê? Que é comum a todas elas, já que ele diz que todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 400, tá certo? Eu vou pegar 400 e eu vou decompor. 400 é par, dá por 2, que dá quanto? 200. Continua sendo par, que vai dar 100. Continua sendo par, dá por 2. 50, que dá por 2, que dá 25. Opa, 25 não é mais par. Dá por 3? Não, pois 2 mais 3 é 7, não dá por 3. 20 por 4 não dá, seria por quanto? Por 5, que dá 5, que é o próprio 5, que dá quanto? 1. Quem é 400? 400 é 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4, vezes 5 elevado a quanto? A 2, tá certo? Então, esses são os fatores do 400, tá bom? E agora o 320. O que é que eu vou fazer? 320, ele é par, dá por 2, que dá quanto? 160, dá por 2, que dá 80, por 2, que dá 40, dividido por 2, que dá 20, por 2, que dá quanto? Dá 10. Deixa eu aumentar aqui. Por 2, que dá 5, que vai dar 5, que dá 1. Pronto. Quem é o 320? Vai ser 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes o 5 elevado a quem? Vezes 5 elevado a 1. Então, o que é que nós vamos querer? O máximo divisor comum entre quem? O 400 e o 320. Bem, gente, o que é o máximo divisor comum? A gente fazendo por essa regrinha aí, vai ser o produto dos fatores comuns de menor expoente. Quem é o fator do 400? 2 e 5. Do 300, 2 e 5. Então, o MDC é o produto fator comum. Então, é 2 e quem? O 5. Só que de menor expoente, aqui eu tenho 2 elevado a 4 e tenho 2 elevado a 6. Eu vou escolher o menor expoente, que é quem? 2 elevado a 4. Eu tenho 5 elevado a 2 e 5 elevado a 1. Eu vou pegar o menor, 5 elevado a 1. Então, eu vou ter 2 elevado a 4, 16. 16 vezes 5 é exatamente igual a quanto? 80.
Então, gente, significa dizer que eu vou distribuir em lotes, vamos dizer assim, em grupo de 80 ingressos. Então, quando eu for distribuir aqui os 400 ingressos, eu vou fazer o quê? Pegar o 400 e dividir por quanto? Por 80. Cortou, cortou. 40 dividido por 8 vai dar quanto? 5. Se eu pegar os 320 e dividir por 80, eu vou ter corta, corta. 32 dividido por 8 é quanto? 4. Então, o número mínimo de escolas que poderão ser escolhidas para obter o ingresso segundo os critérios estabelecidos é só somar isso aqui tudo, ó. 5 mais 4. E ela vai ser exatamente igual a quanto? 9. E 9 a gente marca como alternativa correta a letra A, C, ok? Então, a primeira questão, uma questão simples, marcamos como alternativa correta a letra A, C, tá bom? Vamos para a próxima questão. Segundo, os critérios de divisibilidade fazem parte da aritmética elementar e são regras simples que permitem verificar um número se é divisível pelo outro. Podemos destacar neste campo os trabalhos de Etienne Bezout, matemático francês que vivia no século XVIII. Para que o número 5A38B seja divisível, o número é esse, né? Seja divisível ao mesmo tempo por 3 e por 10, os valores de A e B devem assumir são, respectivamente. Bem, gente, deixa eu colocar aqui, ó, quem é o número? 5A38B. Bem, ele falou que quer que seja divisível por 10, não é? Então, gente, quando é que o número ele é divisível por 10? Quando ele terminar em 0, tá? Quando ela é divisível por 10, então ele tem que terminar em 0. Então, já se sabe que o valor de B tem que ser igual a quanto? 0. Tá, gente? Se o B é igual a 0, significa dizer que agora esse número vai ser 5A380. E como ele quer respectivamente, então significa que eu elimino aí o item A, B e o item E. Ó, esses aqui estão fora, ó, porque o B, o valor de Bzinho aqui tem que ser 0. Então só me restou o item C e o item D. Porém, ele quer que seja um número agora o quê? Divisível também por 3. Quando é que o número ele é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Então, eu vou somar 5 mais A mais 3 mais 8. Já sabemos que o B é 0. Tem que ser um número o quê? Múltiplo de 3. Então, vai ser do tipo, vou chamar 3x. 5 mais 3, 8 mais 8, 16 mais 0. Então, 16 mais A tem que ser igual a quem? 3x. Gente, uma coisa eu sei, tá certo? Esse valor aqui de 3x tem que ser maior do que quanto? 16, tá bom? Porque eu vou adicionar. Então, essa expressão aí tem que ser com certeza maior do que 16. Então, para que ele seja um múltiplo de 3, nós podemos ter, ó, que esse 3x, o próximo múltiplo de 3 depois de 16 é igual a quanto? 18. Se 3x é igual a 18, então a gente vai ter que o A é quanto? É 2, não é? O próximo, 3x, o próximo seria 21. Então, o A seria igual a quanto? O A seria igual a 5. Porque, ó, 16 mais 5 é igual a quanto? 21, tá? Aí, continuaríamos. 3x igual a quanto? 24. Logo, o A seria igual a quanto? O A seria igual a 8, pois 8 mais 16 seria 24. Então, eu vou ficar aqui tentando? Não. A gente já sabe se o valor de A for 2, eu tenho um número múltiplo de 3. Então, se A for 2 e o B for igual a 0,
nós estaremos obedecendo a condição que foi dada. Então, A, 2 e B, 0, a gente marca como alternativa correta para essa questão, letra D, tá ok? Então, forte abraço aí, vamos para a próxima questão. Seja A sobre B uma fração tal que A sobre B é maior que 1, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, em que A e B pertencem aos naturais asterísticos, naturais com exceção de 0. Se A e B são primos entre si, atenção, ó, é importante eu dizer isso aí. Quando é que dois números são primos entre si? Quando o máximo divisor comum entre eles for exatamente igual a 1. E ele diz que o valor de B é igual a 18. O total de valores que A pode assumir é... Bem, gente, se o B é igual a 18, a gente vai fazer o seguinte, vamos só substituir 1 é menor ou igual a A sobre 18, menor ou igual a quem? 3. Gente, aqui eu tenho uma desigualdade, tá certo? Um conjunto de inequações, onde como é que eu faço para transformar isso aqui? Vamos lembrar daquela, não é propriedade do meio pelos extremos, mas para que seja igual a 1, vocês concordam que para que seja 1, isso aqui é 18 sobre 18? É menor ou igual a A sobre 18, que é menor ou igual, para dar 3, isso aqui seria igual a quanto? 54 sobre quanto? Sobre 18. 18 dividido por 18 é 1, 54 por 18 é quanto? 3. Então, o que é que nós iremos buscar, tá certo? Nós iremos aqui buscar todos os divisores positivos de quem? De 18, tá? Quem são eles? 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio que? 18, não é verdade? Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Nós devemos eliminar todos os divisores possíveis por 2, 3, 6, 9, existente entre o 18 e quem? E o 54, já que os denominadores aqui passaram a ser iguais. Nós iremos trabalhar em cima dessa informação, ó. A não tem que ser divisível por 18, então tem que ser A tem que ser maior ou igual a 18 e menor ou igual a quanto? A 54. Os que vão existir entre 18 e quem? E 54. Então vai ser quem? Exatamente o... Desculpa. Vai ser o 19. Depois seria quem? O 23. Eles não são divisores por nenhum desses números, tá, gente? O 23, o 25, o 29, o 31, quem mais? O 35, o 37, vamos lá, quem mais? Depois do 37, 41, 43, depois 47, 49 e o próprio que? 53. São os que estão exatamente nesse intervalo que não são divisores desse aqui. Então, se eu contar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, A, ele pode assumir 12 valores, tá certo? E, para essa alternativa correta, a gente marca a letra o quê? Letra C, tá bom? Então, uma questão mais teórica, tá? Dificilmente uma questão desse tipo cai no Enem, mas sem dúvida a gente não erraria essa questão, tá bom? Vamos para a nossa última questão. Questão de VUF. Considere as afirmações sobre os números inteiros. Todo número primo é par. Gente, esse item 1 aqui é um item falso. Cuidado com essa palavra todo. Existe aqui o número 2. O 2 é o único número primo que é par. Lembre-se, todo número primo, ele é ímpar, com exceção de quem? Do 2. Então, já tira a ideia do todo, tá certo? Então, esse item 2, item 1, tá? É um item falso.
Se A ele é múltiplo de 3, então 2A ele vai ser múltiplo de 6. Então torna-se o que? Verdade. Por quê? Porque se ele é múltiplo de 3, então a soma dos algarismos é um número divisível por 3. E se ao multiplicar por 2, então transforma ele em número par. Então todo número do tipo 2 é um número que? Par. Então, se ele é múltiplo de 3, então ele é par, então ele também vai ser múltiplo de quanto? De 6. Então, uma questão como item verdadeiro. Se A é um número par, então A ao quadrado é um número par também. Ó, o que é um número par? A gente já sabe. Um número par, ele é todo número escrito na forma de 2n, tá? Para qualquer n pertencente aos naturais. Então, se eu elevar ao quadrado, eu vou ter o quê? 4n ao quadrado, que eu posso escrever do tipo 2 vezes 2n o quê? Ao quadrado. Continua sendo um número que? Múltiplo de 2, tá? Múltiplo de 2. Então, eita, 2 feio. Deixa eu apagar aqui, gente. Múltiplo de 2. Deixa eu voltar. Tá? Ele é múltiplo de quanto? De 2. Então, o item 3 é um item o quê? Verdadeiro, tá bom? Então, está correto o que se afirma em 2 e 3. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra D, tá bom? Então, gente, essas foram a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês lá no grupo do WhatsApp. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Grande abraço do professor Jorge Menor. Tchau, tchau.